Pergunta 45 do Catecismo Ortodoxo. Lembrando que nós estamos respondendo às questões relacionadas ao credo apostólico, irmãos. E o credo apostólico fala da ressurreição de Jesus Cristo. O texto diz que no terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e foi sepultado, desceu ao Hades e no terceiro dia ressurgiu dos mortos. A pergunta 45, que trata sobre essa questão da ressurreição do Senhor Jesus, é a seguinte: como a ressurreição de Cristo nos beneficia? Quem ressuscitou foi Cristo. Ele estava morto e ressurgiu no terceiro dia. Ele ressuscitou. Mas como a ressurreição dele é um benefício para nós, o seu povo, para a igreja do Senhor? Como essa ressurreição nos beneficia? Observe a resposta do catecismo, irmãos. Primeiro, pela ressurreição, Cristo venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que ele conquistou para nós por meio da sua morte. Segundo, pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. Terceiro, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa gloriosa ressurreição. Então nós temos aqui, conforme o catecismo apresenta, pelo menos 3 pontos importantes, ou 3 benefícios da ressurreição de Cristo para nós. O primeiro benefício, como vimos aqui, é que com a sua morte e a sua ressurreição, nós passamos então a ser participantes da justiça que ele conquistou por nós na sua morte na cruz. Isto é, se ele não tivesse ressuscitado, era um sinal de que a morte havia prevalecido sobre o Senhor e não haveria então nenhum tipo de benefício para nós. Vencer a morte, e isso é a ressurreição é a vitória sobre a morte, é a garantia de todas as graças que nos são dadas. Quantos falsos cristos já surgiram? Desde o Cristo verdadeiro, ungido, vamos pensar só no período do Novo Testamento para cá, são incontáveis. Todos eles morreram, mas nenhum deles ressuscitou dos mortos. Então a morte desses homens é totalmente vazia de qualquer benefício para eles e para qualquer outra pessoa, porque eles não voltaram dos mortos. A morte continua segurando esses homens, reinando sobre eles, mas Cristo venceu a morte. Então a ressurreição do Senhor é uma garantia de tudo aquilo que ele havia nos prometido com a sua morte. Nós somos justificados em Cristo Jesus, nós somos então adotados em Cristo Jesus, e todas as graças que são mencionadas e que acompanham a obra de Cristo, elas só têm valor com a sua ressurreição. Isso significa dizer que se ele tivesse morrido pelos nossos pecados, mas não tivesse ressuscitado dos mortos, nós estaríamos então diante de um Cristo que foi derrotado pela morte, logo suas promessas seriam todas vazias. Então, quando você fala da justificação, por exemplo, o catecismo aqui, quando ele vai responder, ele fala da justiça que nós recebemos dele, justiça que ele conquistou na cruz, e nós recebemos essa justiça porque ele ressuscitou. Mas veja, quando a gente fala sobre isso, a gente está explicando, por exemplo, sobre o que é a justificação, esse processo que o Espírito Santo opera, nos dando os méritos de Cristo e ao mesmo tempo os nossos pecados são passados para o Senhor Jesus. Isso só funciona se a ressurreição for real. Se a ressurreição for falsa, ou seja, se Cristo não tivesse ressuscitado, esse processo não seria real. Então, não adianta explicar a teologia, falar o que vai acontecer se a ressurreição fosse falsa. Então, a ressurreição, irmãos, ela traz o benefício de todas as graças prometidas pelo Senhor ao seu povo. Todas elas, a justificação e todas as demais,
elas advêm da vitória de Cristo sobre a morte. Em segundo lugar, o catecismo diz que a ressurreição tem um outro benefício. Pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma vida nova, ou uma nova vida em Cristo. A ideia aqui, ela está mais ligada a uma analogia do que a ressurreição propriamente dita. Quando nós cremos em Jesus, nós passamos então a ser servos de Deus, nós passamos a ser nova criatura, correto? Quando você crê em Cristo, nova criatura você é. Todas as coisas velhas passaram, aquele velho homem que era dominado pelo pecado já não é mais dominado por ele agora tem o Espírito de Deus e você agora é uma nova criatura. Paulo diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, certo? Isso é verdade por causa da ressurreição. Porque se a ressurreição fosse falsa, fosse uma fraude e não tivesse acontecido, este processo não poderia acontecer. Ou seja, não haveria transformação de vida. A nossa fé em Cristo seria como a fé em qualquer pessoa. Quando você crê numa pessoa, isso vai te trazer algum benefício espiritual, alguma transformação? Não. A única transformação que acontece em você é aquela operada por Deus quando você crê em Cristo e não em nenhum outro, mas em Cristo Jesus. Mas isso é possível por causa da ressurreição. A ressurreição ela acaba sendo a base de todas essas verdades, porque se ela fracassa, tudo fracassa com ela. E a analogia que essa segunda explicação traz é a de que, como Cristo foi morto, mas ressurgiu dos mortos, nós também, pela fé, ao nos tornarmos nova criatura, é como se estivéssemos mortos e ressuscitados. Não é isso que Paulo ensina? Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida juntamente com Cristo. É o que a Bíblia diz em Efésios. E é isso que o catecismo está ensinando. A ressurreição ela é uma analogia da sua vida nova em Cristo. Quando você crê em Cristo, você nasce de novo, você ganha vida novamente. Você revive. O velho homem que está morto com suas paixões dá lugar a um novo homem que nasce em Cristo, ressurge em Cristo. Isso é, claro, uma analogia, porque nenhum de nós literalmente morre quando crê em Jesus e nasce de novo. Ele está falando do aspecto espiritual, daquela vida espiritual, e não da ressurreição no sentido físico, como foi a ressurreição do nosso Senhor. O terceiro aspecto, irmãos, é um aspecto que aponta para o futuro. É um aspecto que está ligado à promessa do Senhor. O texto diz: a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa gloriosa ressurreição. Agora sim, o catecismo está falando da nossa ressurreição em corpo. Como Cristo literalmente ressurgiu dos mortos, como seu corpo reviveu mais uma vez, quando ele estava morto, ele passou a viver. Nós também, ainda que o nosso corpo vá morrer, ele vá ao pó da terra, mas nós seremos ressuscitados. Que benefícios a ressurreição de Cristo traz para nós? 3 benefícios, pelo menos. As graças que são oferecidas no Evangelho, essas que nós citamos inicialmente. Também a analogia ou o novo nascimento, que significa o ressurgir espiritualmente para Cristo. E em terceiro lugar, esta garantia que nós temos de uma ressurreição literal, corporal, verdadeira. Todos nós que cremos no Senhor Jesus, vamos ressuscitar em corpo e alma. A alma não morre, ela vai se unir ao nosso corpo, que está morto, e vamos reviver corporalmente. Então, quando a gente olha para a ressurreição do Senhor, irmãos, é muito importante que você compreenda que a ressurreição não é só uma promessa para uma ressurreição futura, que é o que geralmente nós falamos.
A gente sempre fala, olha, você vai morrer, mas vai ressuscitar dos mortos, porque Cristo ressuscitou. Mas não é só isso. A ressurreição é mais do que isso. A ressurreição envolve todas as graças que nós ganhamos do Senhor quando cremos nele. E ela nos lembra, a ressurreição de Cristo nos lembra que nós ressuscitamos quando cremos em Jesus. Nós estávamos mortos em nossos pecados e agora estamos vivos em Cristo. Então, da morte para a vida. Então, você era um homem morto, uma mulher que estava morta nos seus delitos e pecados, mas quando creu em Cristo, ganhou vida. Então, a ressurreição nos lembra esses pontos, esses benefícios. Pergunta 46. O que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? O texto trata da ascensão de Jesus. Ele desceu do céu quando foi enviado à terra e ele sobe ao céu, ele é assunto ao céu depois que ele ressuscita dos mortos. Mas o que é que nós estamos confessando quando nós falamos que Cristo realmente subiu ao céu? Resposta: nós confessamos que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra para o céu e que está lá para o nosso benefício, até que ele venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Então tem algumas coisas aqui também envolvidas que nós precisamos meditar nelas. A primeira é que nós cristãos confessamos que num determinado dia histórico, estamos falando de um acontecimento histórico que nós cremos de fato ter havido, Cristo subiu aos céus à vista de todos os seus discípulos. Isso é um grande acontecimento, irmãos. Ninguém viu Cristo descer dos céus, ele foi para o ventre de Maria, mas os seus discípulos viram Cristo não apenas ressuscitado. A primeira experiência dos discípulos do Senhor depois da morte de Cristo foi ver Jesus em corpo, pegar em Jesus. Ele disse: Tomé, aqui estou, minhas mãos, tal, pega, veja, eu não sou um espírito, sou um homem como vós, eu tenho carne e ossos como vós, eu tenho sangue como vocês, eu sou um homem, eu ressuscitei dos mortos. Então a primeira experiência dos discípulos foi ver que Jesus realmente estava vivo e estava antes morto. Essa foi a primeira experiência. A segunda experiência deles foi ver com seus olhos Jesus subindo aos céus. Essa imagem, irmãos, é realmente a imagem do Senhor, conforme está narrado em Atos dos Apóstolos. Jesus literalmente voa aos céus, ele sobe aos céus, ele é elevado aos céus. E os discípulos estão vendo isso. Essa foi uma cena muito gloriosa, irmãos. Ver a ressurreição de Cristo foi algo extraordinário, sem dúvida nenhuma. Saber que aquele que eu vi morto, crucificado, diante de mim está vivo, e eu posso pegar nele, falar com ele e ouvi-lo. Mas além disso, eles viram Cristo subindo para o Pai, indo para o céu. Eles viram, e isso não foi assim como um relâmpago de uma vez, ele foi subindo lentamente à vista de todos ao céu. Ele foi assunto, subiu aos céus. Que grande experiência! É esse tipo de milagre, de experiência sobrenatural que muita gente não crê e que é fundamental para a fé cristã crer nestas revelações. Ora, se você diz assim: pastor, a Bíblia diz que Cristo foi assunto aos céus, ali está escrito, mas talvez isso seja uma maneira do narrador de Lucas escrever aquele episódio, melhorando o episódio, tornando o episódio mais glorioso, mas talvez tenha sido diferente, ou seja apenas uma descrição e não uma realidade. As pessoas, especialmente a crítica liberal, eles vão por esse caminho. Eles não vão admitir que isso aconteceu de verdade. Para eles é uma figura de linguagem, tem uma outra explicação, só não foi verdade. E isso é negar a fé cristã na sua raiz.
negar a ressurreição, negar esta ascensão de Cristo aos céus, ser assunto aos céus, é negar o cristianismo, irmãos. É negar a fé cristã, é negar o básico, o essencial da fé cristã. E o que é que como diz aqui a pergunta 46, o que é que nós confessamos quando se diz que Cristo subiu aos céus? Nós confessamos que isso é verdade. Nós confessamos que realmente, verdadeiramente, Ele subiu aos céus. Isso é muito mais, irmãos, do que o que nós imaginamos. Porque quando você confessa isso, você está dizendo muita coisa que talvez você não tenha parado para pensar. O que é que você está dizendo quando confessa isso? Que o corpo de Jesus, a sua carne como a nossa, está no céu. Não foi um espírito, um fantasma, assim, uma aparição imaterial, espiritual de Jesus que subiu aos céus. Foi a carne, Jesus homem, o ser de Cristo, humano e divino, subiu aos céus. Onde Cristo está agora, irmãos? Onde está o nosso Senhor agora? No céu. Ele está no céu. O corpo de Jesus, homem, está num lugar no céu. Porque o corpo humano tem as suas limitações. Como homem, ele está num lugar no céu. O Logos, Cristo, Deus, pode estar em todo lugar. Ele é o Logos, ele é Deus. Mas o seu corpo como homem, Jesus homem, está no lugar. E nós estamos confessando isso quando falamos da ascensão de Jesus. Nós não estamos aqui dizendo que foi um Espírito de Cristo que subiu ao céu. Nós estamos dizendo que foi Ele, humano, o seu corpo, Ele como Ele era na terra. E Ele está lá agora, no céu, com corpo e alma. Isso parece incrível para vocês? A ressurreição, ela será de corpo unido à sua alma. Isso quer dizer que todos que morreram terão seus corpos restaurados. A terra será glorificada, será restaurada, para usar as palavras de Paulo aos Romanos, e nós habitaremos a terra restaurada. Isso parece incrível? É o que a Bíblia diz acerca das coisas futuras. A carne humana vai prevalecer no fim. Ela será restaurada, livre das imperfeições, livre do pecado, das inclinações maléficas, ela será limpa. A carne em si, irmãos, ela não é má. Prestem atenção. Existiu na história da igreja uma ala do cristianismo que foi influenciada pelas ideias de Platão, aquele filósofo. E eles acabaram ensinando que a carne é má e o espírito é que é bom. Então a carne será destruída e o espírito é que será aperfeiçoado. Mas veja, jamais essa foi a fé da igreja. Isto eram as heresias que iam surgindo naqueles primeiros séculos. Havia a concepção de que um deus mau chamado Demiurgo havia criado o mundo material. E o Deus Criador, Todo-Poderoso, criou o mundo espiritual. Esse mundo é o bom. Então, de que é feito o ser humano? O ser humano é feito de matéria e espírito. Você tem carne, ossos, matéria, e tem algo imaterial em você, um espírito. E eles diziam o seguinte: olha, quando morrer, a sua matéria, que não presta, que é má, será destruída. Mas o seu espírito, que é bom, será aperfeiçoado e levado para Deus. E esse é o mundo deles. Mas não é o ensinamento da fé cristã. O ensinamento da fé cristã é que o homem é corpo e alma e a matéria não é má. Não, a matéria em si não é má. O que é mal é o pecado. O pecado é que inclina a nossa carne a desejar o que é mal. Essa inclinação, essa natureza, se ela for retirada, que problema há na carne? Qual era o problema de Adão antes do pecado? Ele não tinha pecado.
Ele não era mau, ele era bom. A Bíblia diz que ele foi criado bom. O problema não é a carne em si, é o pecado. Sempre é o pecado. Então nós confessamos aqui que Cristo subiu aos céus de verdade, à vista dos seus discípulos. E nós confessamos também que Cristo está lá no céu, agora, para o nosso benefício. Por que é para o nosso benefício? Porque o próprio Senhor Jesus disse que ia para o céu e intercederia por nós. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós o tempo inteiro no céu. Ele é o mediador, o nosso mediador, e intercede por nós. Então Ele está lá à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede pelo seu povo. E ainda, a assunção de Cristo ao céu também aponta para um evento futuro. Então a ascensão de Cristo, ela é escatológica, ou seja, ela ensina coisas que ainda vão acontecer, coisas do futuro. Quando aqueles irmãos nossos do passado viram Cristo subir aos céus, uma mensagem estava sendo passada para eles que Cristo já havia dito antes: Ele vai, mas voltará. Lembram que uma pessoa diz, um dos anjos diz: aquele que viste subir, do jeito que viste subir, irá descer outra vez, ele virá outra vez. A subida de Cristo é um anúncio da sua vinda, da sua volta. Ele subiu e ele descerá, ele virá no último dia, ele virá para o julgamento final, mas ele virá. Então, quando você lê Atos e se deparar com essa passagem da assunção de Cristo aos céus, você tem que pensar em algumas coisas. Meu Senhor está lá em carne, Ele está no céu, Ele intercede por mim, Ele está lá junto ao Deus Pai, intercedendo como meu mediador, e Ele voltará outra vez a esse mundo, Ele virá mais uma vez. Há uma promessa naquele acontecimento, há um anúncio de uma promessa, que é a volta dele. Quando nós celebramos a ceia, irmãos, essa mesma promessa está presente. Quando vocês estão diante da mesa do Senhor e participando da ceia do Senhor, o que vocês pensam? Só na morte de Cristo? Nós temos que pensar muito na morte de Cristo, mas a ceia nos ensina a pensar em outras coisas, porque Paulo diz: façam isso até que Ele volte. Então Paulo está anunciando a volta de Cristo. Quando você está diante da ceia, você está pensando: Ele vai voltar, Ele ressuscitou e está vivo, está no céu, e Ele vai voltar. E nós temos que celebrar este momento até que Ele volte. Então a ceia anuncia a volta de Cristo. Neste sentido, a ceia é escatológica, aponta para o futuro, para coisas do futuro. Assim a ascensão também. Aquela passagem aponta para a volta de Cristo, para eventos futuros. 47, meus irmãos. Pergunta 47. Mas então, Cristo não está conosco até a consumação dos séculos, conforme Ele nos prometeu? A pergunta é a seguinte: se Ele está no céu, e Ele é homem, Ele é Deus, mas também é homem. As naturezas não podem mais se separar jamais. Como é que Ele pode estar conosco, como Ele prometeu que estaria, se Ele não está mais aqui? Como é que nós conseguimos sair desse dilema? Como é que a palavra de Jesus Cristo vai se cumprir? Ou Ele ressuscitou e então não está mais aqui conosco, ou Ele está aqui conosco e não está lá no céu. Ele não pode, de maneira nenhuma, está aqui e está no céu ao mesmo tempo, em corpo e alma, ou espírito divino. Então, como responder a essa pergunta? Vocês sabem dar uma resposta para isso, irmãos? Vocês já pensaram nisso alguma vez? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como? Ele está no céu agora. Quando ele disse isso, ele ainda estava na terra, mas agora, a ascensão, ele está no céu, sentado no trono, à direita do Pai. Como ele está conosco?
Resposta: Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Segundo a sua natureza humana, sua natureza de homem, Cristo não está mais na terra. Cristo não está aqui como homem. Não pode estar aqui como homem porque ele está no céu como homem. Então, a natureza humana não se transforma na natureza divina. A carne dele não pode estar aqui e em outro lugar ao mesmo tempo. O Leandro trabalhou hoje lá no serviço, na sua empresa. Você poderia estar em casa com sua esposa Lucimar, ao mesmo tempo estar lá na sua empresa trabalhando. Por quê? Porque é impossível, né? Não dá. Ele poderia dar um beijo aqui na Lucimar e ao mesmo tempo estar conversando com o Pedro lá, ao mesmo tempo. A boca dele é pequena, né? Não dá para fazer isso, porque a natureza humana é limitada. A natureza humana não pode fazer isso, ela tem limitações. Mas a natureza divina não tem limitações. Prestem atenção, a natureza divina é ilimitada. Então, como homem, Jesus é homem, ele está no céu, assentado no trono, e não pode estar aqui mais. Não está aqui, está no céu. Se estivesse aqui, nós o veríamos. Nós não o vemos porque ele transcende, ele está no céu. Mas, segundo a sua natureza divina, majestade, graça e espírito, ele jamais se ausentou de nós por um momento sequer. Então, ele também é Deus. Ele é homem e em sua natureza humana ele está lá, mas ele é Deus e como Deus ele está em todo lugar. E ele está conosco. E nunca nos deixou por um segundo sequer. Se a gente não entender isso, irmãos, que Cristo tem duas naturezas, e essas naturezas, a humana e a divina, elas têm as suas próprias singularidades. A natureza humana é falha, porque é humana em si mesma. Veja, se Jesus Cristo, que nunca pecou jamais, se Jesus Cristo desse uma aula sobre a natureza humana, ele ia dizer que a natureza dele, humana, é falha em comparação com a natureza divina. Por quê? Porque ela tinha pecado nelas? Não, porque ela é limitada. Ela é perfeita enquanto humana. Nenhuma natureza humana foi como a natureza de Cristo no sentido de não ter pecado. Todas têm pecado. Então Cristo é o mais perfeito, porque a natureza dele estava ali sem mácula. Mas se a natureza humana for comparada com a natureza divina, por exemplo, a natureza humana é mortal, a natureza divina é imortal. Então você vê que a perfeição está aqui, na natureza divina, e não na humana. Ela é diferente dessa, ela é inferior a essa. Então, em sua natureza humana há limitações, mas em sua natureza divina, nenhuma limitação. Em sua natureza divina, ele está com todo o seu povo. Ele intercede por todos os crentes, irmãos. Como ele poderia fazer isso se ele fosse homem? Como Jesus poderia interceder por todos os cristãos da China, do Vietnã, da Alemanha e de todo lugar do mundo? Não dá, a natureza humana é limitada, mas a natureza divina não. Então, a união das naturezas é que permite isso, essa perfeição absoluta. Então, nós devemos entender que Cristo, a palavra de Cristo de que estaria conosco até a consumação dos séculos, conforme prometido por Ele, significa que enquanto Deus, Ele está conosco de verdade até o fim. E enquanto homem, ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Não está aqui como homem, mas está aqui como Deus, como Senhor.